Parecer técnico da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, referente ao parecer prévio do Tribunal de Contas na prestação de contas do Executivo Municipal, Prefeitura Municipal de Codesburgo, exercício 2005. Versa presente sobre as contas do Executivo Municipal de Codesburgo referente ao exercício 2005. A Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no uso de suas atribuições, prevista no artigo 129, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 107 do Regimento Interno, vem apresentar parecer de análise da prestação de contas do exercício 2005. Do relatório, o parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais inicialmente constatou-se irregularidades nas aberturas de créditos suplementares sem recursos disponíveis, sendo entendido pelo relator do processo, auditor Licurgo Mourão, a necessidade de abertura vistas. O processo foi examinado pela relatora conselheira Adriane Andrade. Consoante se observa que o senhor prefeito, à época, José Maurício Gomes, se manifestou em sede de reexame, apresentando as justificativas cabíveis. O pedido de reexame foi devidamente acolhido pela relatora do processo, juntamente com seus pareceres da primeira Câmara, tendo sido prestadas justificativas em relação aos itens impugnados. A primeira Câmara do TCE, Minas Gerais, por unanimidade, votou no reexame pela emissão do parecer prévio pela aprovação das contas do exercício financeiro de 2005. Do voto. Diante do exposto, o relator vereador José Maria do Perpétuo conclui-se pela aprovação das contas do exercício 2005, projeto de resolução número 33/2016. Aprova as contas do Executivo Municipal de Codesburgo, Estado de Minas Gerais, referente ao exercício 2005. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no uso de suas atribuições legais, propõe o artigo 1º, ficam aprovadas as contas do Exercício Municipal de Codesburgo, Estado de Minas Gerais, do exercício financeiro de 2005, conforme parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Revoga-se as disposições do contrato. Essa resolução entrará em vigor na data dessa publicação. A vereadora Cássia Maria Barbosa conclui pela rejeição do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, considerando que o Ministério Público considerou irregular a prestação de contas. O Tribunal de Contas considerou rejeitadas as contas por unanimidade e, após 11 anos, considerou a aprovação das contas pela insignificância de valor. O índice concedido pela abertura de créditos suplementares era um valor alto, de 35%, e mesmo assim o Executivo ultrapassou o limite autorizado pelo Legislativo, sendo que atualmente o Tribunal de Contas não recomenda o alto índice. Na administração pública não há equívocos, e se existem erros e insignificância de valor, não significa que não houve erros. Por isso a rejeição. Sala de sessões, 17 de outubro de 2016. Cássia Maria Barbosa, presidente. José Maria Perpétuo Socorro, relator. Vereadores, estamos aqui com a credencial e autorização do ex-prefeito José Maurício Gomes, responsável pelas contas ora em julgamento. Aqui viemos, juntamente com o funcionário José Pereira Castro, nosso conhecido como Peri, e que viemos aqui para, no caso de haver a necessidade de algum esclarecimento aos senhores vereadores. Então, eu pediria que fosse concedida a palavra primeiro ao Peri, para que ele pudesse fazer apenas um esclarecimento sobre a tramitação dessas contas no Tribunal de Contas. Concedido, senhor José Pedro. Obrigado. Boa tarde a todos. O que, na verdade, eu vou fazer aqui é simplesmente mostrar que o que o município fez foi seguir o que está na lei. A Lei Orçamentária número 1398, de 6 de outubro de 2014, que aprovou o orçamento de 2015, estabelece no artigo 4º que o município, através do Poder Executivo, tem autorização de suplementar até 35% do montante do orçamento. O orçamento do município de Codesburgo em 2005, era no valor de R$ 5.500.000, o que equivale
a R$ 1.925.000, o valor de 35%. A Prefeitura suplementou R$ 1.917.457,78, equivalente a 34,86%, o que não excedeu o limite autorizado na lei. Juntamente no artigo 4º da lei, foi autorizado um percentual de 35% do detalhamento das despesas do Poder Legislativo, que no valor de R$ 308.400, e que não foi utilizado pela Câmara. Também no mesmo artigo foi autorizado 35% do detalhamento das despesas da administração indireta, que no caso nosso aqui é a Fundação Maquinetur, que tem no seu orçamento o valor de R$ 360.000. 35% equivale a 126.000 e eles suplementaram 33.009,56, equivalente a 9,17. O montante que suplementou, R$ 1.950.000, ultrapassou o total da Prefeitura, só que na lei foi autorizado 3 percentuais, um para a Prefeitura no montante do orçamento, outro percentual para a Fundação Maquinetur e também para a Câmara, em cima do detalhamento de cada uma dessas entidades. Pelo entendimento da assessoria da Prefeitura, o município não infringiu a legislação porque estava baseado na lei municipal aprovada pelo próprio município, pela própria legislativa. Obrigado. Senhor presidente, permite complementar aqui. Então, o objetivo nosso aqui é demonstrar para todos os senhores vereadores, senhora vereadora, que o município não infringiu a lei, ele não ultrapassou os limites estabelecidos. E tanto é assim que o Tribunal de Contas, depois, reconsiderando, revendo a situação, o Tribunal de Contas entendeu que realmente não houve irregularidade. E, então, aprovou, deu parecer, emitiu parecer favorável para aprovação. É claro que houve um equívoco do Tribunal de Contas, porque os números estão aí, foram apresentados pelo PERI, os números realmente correspondem à lei orçamentária. E depois o Tribunal de Contas, verificando isso, o Tribunal de Contas, então, reconsiderou a sua decisão anterior. Aí pergunta-se, mas o Ministério Público não reconsiderou. Mas o Tribunal de Contas não precisa dessa reconsideração, porque no Tribunal de Contas, por força de lei, prevalece a decisão do Tribunal de Contas, é a decisão do colegiado, é a decisão dos conselheiros, é a decisão da relatora do processo. Então, não importa que o Ministério Público do Tribunal de Contas tenha emitido um parecer, mas a decisão realmente pertence ao colegiado, realmente pertence ao Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas realmente entendeu, depois que foi demonstrado a ele aqueles percentuais que não era somente do Executivo, porque ali estavam percentuais autorizados para o Legislativo e para a Fundação Maquinetur. Então, diante disso, diante dessa demonstração feita pelo Executivo, então, o Tribunal de Contas viu a situação e voltou a verificar que não havia irregularidade e, então, manteve o parecer prévio pela aprovação das contas do exercício de 2005. Portanto, nós estamos aqui apenas para mostrar esse lado da discussão do processo. E temos certeza de que os senhores vereadores estarão à altura de verificar que houve um equívoco do Tribunal de Contas que depois reconsiderou. Portanto,
nós aguardamos, então, a sábia e soberana decisão desse Poder Legislativo. Quero lembrar também a Vossa Excelência e aos demais vereadores que esses esclarecimentos foram prestados pelo ex-prefeito e estão dentro do processo. Foram prestados na data de... Já foram distribuídos para os vereadores. 1º de setembro de 2016. Isso, já foi distribuído, ok? Muito obrigado. Eu só gostaria que, como teve a defesa do prefeito, um esclarecimento também ao nosso jurídico aqui, junto aos colegas vereadores, sobre a prestação de contas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, caros servidores dessa casa e munícipes que nos acompanham. O senhor José Pereira de Castro e Raimundo Nonato de Jesus são Aldo de Jesus, me perdoe, doutor, porque a gente está... Eu não almocei hoje, então eu estou mais... Minha cabeça não está tão boa. Só para deixar claro, o que está em julgamento aqui não é o parecer do Tribunal de Contas. O que está em julgamento são as contas do exercício financeiro 2005. Não se aprova ou rejeita o parecer do Tribunal de Contas, porque o parecer do Tribunal de Contas ele apenas baliza o entendimento dos vereadores para que eles possam proceder no seu julgamento. Tá? Em relação às contas, o tribunal ele não reconheceu o erro dele, não, doutor, no que pese. O Tribunal de Contas ele entendeu que a prefeitura extrapolou o gasto de abertura de créditos adicionais, e da análise do processo eu entendi o porquê, né? E o senhor está com a lei orçamentária aqui, vereador? Vereador, só para deixar bem claro o que aconteceu. Não, aqui está o pedido de revisão. Quando o Tribunal de Contas, quando da lei orçamentária em 2000 ela foi aprovada em 2004, lá no artigo 4, tinha a seguinte autorização que foi dada pela Câmara na época. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações do orçamento. E aí veio e fez a colocação. No inciso 1, Poder Executivo até 35% do orçamento do município. Inciso 2, Poder Legislativo até o limite de 35% de seu detalhamento de despesa. E inciso 3, Administração Indireta até o limite de 35% do seu detalhamento de despesa. Então, analisando a lei, da forma como ela foi aprovada, o senhor prefeito ele não extrapolou os 35%, porque o inciso 1 dava a ele o direito de abrir 35% sobre os 5 milhões e 500 mil reais. Só que o Tribunal de Contas, ele não entende desta forma, ele decotou desse valor de 5 milhões e 500 o detalhamento de despesa da Câmara Municipal e o detalhamento de despesa da administração direta, que é a Marquinentur. Ou seja, no momento em que ele decotou os 308 mil reais da Câmara Municipal, só um minutinho, no momento em que ele descontou da Câmara aqui os 308.400 da Câmara Municipal e mais a Marquinentur aqui, que deu 360 mil reais, 500 e poucos mil reais aqui no total, ele entendeu que o município extrapolou 0,46%. E o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, emitiu o parecer pela rejeição das contas, uma vez que a Constituição, lá no artigo 167, diz que é vedada a abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legislativa. E abriu vista ao senhor prefeito para que se manifestasse. Na época ele se manifestou e o tribunal manteve o parecer rejeitando as contas. Ocorre que de acordo com o regimento interno do Tribunal de Contas, e na época era a lei complementar número 102, que é a lei orgânica do tribunal, uma vez exarado o parecer prévio do tribunal,
A pessoa ela que é responsável pelas contas, ela tem 30 dias para pedir o seu reexame de análise. E o prefeito, por meio de sua assessoria, fez o pedido de reexame dentro do prazo. Tanto é que o Ministério Público, ele fala aqui no parecer dele, que ele dá o parecer pelo conhecimento do recurso. Na apresentação do recurso, nós temos duas fases: o conhecimento do recurso, para quem não sabe, e o provimento ou não do recurso. O conhecimento do recurso é para saber se o recurso foi apresentado em tempo hábil, né, dentro do prazo, e se ele obedece às formas. Então, tanto o Ministério Público quanto o Pleno do Tribunal de Contas devem parecer pelo conhecimento do recurso. Mesmo que o Ministério Público desse parecer pelo não conhecimento, o doutor está certo. O Pleno podia ir contra o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal. Isso aí, sem dúvida. Só que, no mérito, o Ministério Público deu parecer pelo não provimento do recurso. Ele não aceitou os argumentos do princípio da insignificância, do 0,46%. Tá? Mas o Pleno do Tribunal aceitou. Não foi que o Tribunal reviu o seu posicionamento porque abriu o crédito dentro do limite. É porque ele entendeu que o 0,46%, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas, foi invocado o princípio da insignificância e o Pleno aceitou. E se nós fizermos uma análise na jurisprudência do Tribunal, ele realmente tem decidido nesse sentido quando o valor é pequeno. Mas existem uma série de outros elementos para que ele possa aceitar o princípio da insignificância. O primeiro elemento que o Tribunal de Contas reconheceu foi a própria lei orçamentária no momento em que ela autorizou. Que eu entendo, na época eu até levantei para saber se eu tinha dado o parecer na lei orçamentária, e eu não dei o parecer na lei orçamentária em 2004, aqui, verificando os meus pareceres, eu teria mandado decotar mesmo. Isso acontece muito nos municípios. Você deu. Eu fui presidente na época. Não, mas o de 2004 não fui eu, não. Você deu. Quem foi? Nesse em si, não. Vai lá no seu documento, vai achar. Pelo menos eu não achei. Você vai encontrar. Sim, mas eu... Não, aí não. Você vai encontrar. Não, vereador, espera aí, eu não estou brigando com o senhor, não, só estou fazendo uma explicação. Eu só estou fazendo uma explicação. Então, a lei orçamentária tem autorização realmente para ele fazer a abertura dentro do 5.500. Mas ele teria que ter decotado o que ele não fez. Então, esse é um ponto. Então, o tribunal considerou, para considerar o princípio da significância, isso. Segundo ponto, ele analisou todos os decretos que foram feitos. E os decretos todos estão no processo. Então, existem os decretos realmente, existem os decretos, existem as aberturas de crédito. Aqui a gente não discute legalidade ou ilegalidade da despesa em si. O que está sendo discutido é o percentual que se fez. Então, por esse motivo, o tribunal, analisando que não houve dolo, que não houve nenhum tipo de malversação na análise do processo, ele atendeu o pedido da defesa do senhor prefeito e aceitou o princípio da insignificância. Eu, fazendo uma análise do processo, entendi da mesma forma. É claro, porque dentro do processo existem elementos para esse tipo de balizamento do Tribunal de Contas. E se nós olharmos a jurisprudência, ela tem sido nesse sentido. Então é só para deixar claro que o tribunal ele não reviu a abertura em si porque ela ficou dentro dos 35. Ele entendeu, por causa desses elementos, que o princípio da insignificância poderia ser evocado e poderia ser aplicado naquele momento. E o que ele fez. Entendeu? Por isso que ele deu parecer pela aprovação na sua totalidade. Tá bom? Você permite uma pergunta? Sim. É apenas assim. Aí o senhor tem que pedir para o presidente, ele tem que autorizar. Pois não, pode. Seja breve. Apenas para indagar de Vossa Senhoria, se está realmente reconhecido pela assessoria de que o município só usou 34,86% do que foi dos 35 que foi autorizado na lei orçamentária. Não, quando ele autorizou, quando ele usou 35,046.
Porque ele não ele considerou a lei orçamentária no seu inciso 1, entendeu? Então ele não decotou. Por isso ele entendeu que ele poderia fazer daquele jeito. A contabilidade dele entendeu que poderia ser feita daquele jeito naquele momento, por causa do inciso 1 do artigo 4. Entendeu? Só por causa disso. Então eu não estou discutindo nem dizendo que ele cometeu dolo, nada disso. Eu entendo realmente que se você somar, eu fiz a soma até com o vereador Flávio, a gente chegou a fazer a soma ali, deu 0,46. Na hora que você faz a regra de 3 vezes, tem o 0,46. Porque se o Tribunal de Contas, ele tiver, o corpo técnico do tribunal, ele fez essa análise 3 vezes. Da primeira vez, quando da segunda vez que ele abriu vista, e quando da segunda vez, da primeira vez quando ele fez a análise, da segunda vez quando ele abriu vista, e da terceira vez quando ele fez o reexame. E nas 3 vezes ele achou o 0,46. Tá? Mas ele entendeu, porque os decretos estão lá, que por causa do inciso 1 do artigo 4, que realmente não houve dolo, que podia ser evocado por si de significância. 3, 4, no 5º parágrafo ele fala isso, lá no mérito do parecer do reexame. Tá? Prossiga, vereador Altivo. Eu parei na fase que foi o detalhamento dos 35% da Câmara, para usar magnitude e prefeitura. E também uma administração séria. Uma administração que todos tiveram a sua oportunidade de trabalhar com honestidade, todos os vereadores aqui e o prefeito também. Eu nunca dei um projeto sem não aparecer na assessoria nossa aqui. A Cláudia sabe disso, que nós temos parecer. Foi dado parecer na abertura de crédito, foi eu que fiz essa abertura de crédito para ele, aqui na época, e foi aprovada por unanimidade essa abertura de crédito. E tenho certeza que não foi extrapolado, tenho certeza que nada disso aconteceu. Eu só sei uma coisa, para mim, eu vejo que o tribunal coloca aqui, reexame, pediu um reexame, porque ele viu que estava errado e foi lá, consertou, beleza, tranquilo. Outra coisa, gente, o parecer do Tribunal de Contas é tão importante, como o Moura falou, para orientar os vereadores. Mas o voto é nosso, o voto é favorável, a prestação de conta do prefeito. O prefeito foi honesto, o prefeito é honesto, o prefeito certo. Aqui fala assim, porque fulano perdeu a eleição, não está contra o Padre Maurício, quando o relatório dele, na hora disso, jamais essas obras dessas. Eu sou um cara honesto, eu sou um pai de família, então nós temos que votar certo, votar naquilo que é certo, naquilo que o povo acredita. Eu voto no relator do Padre Maurício, no relatório dele, no reexame, o reexame 812, 448, voto favorável à prestação de conta dele. Eu não estou falando. De acordo com o Tribunal de Contas, o município ultrapassou 0,46% e fiz as contas no Moura e realmente aconteceu isso. Só que o Tribunal de Contas, ele invocou o princípio da insignificância, razoabilidade e desconsiderou a irregularidade durante 11 anos. O que fica complicado é de entender que no artigo 2 da Lei 4.320 todas as despesas e receitas devem entregar um único documento. Então essa dissociação que teve, consta que o município só poderia ter abrido 35%. E vou acompanhar como que para balizar o voto nosso, eu vou acompanhar o princípio da insignificância e da razoabilidade pelo fato de que o 0,46% está provado e comprovado na prestação de contas. Quando eles votam pela aprovação, mas quero que conste em ato uma ressalva. Houve um erro da prestação da prefeitura na abertura de crédito, porém o valor é insignificante. Boa tarde a todos. Sem tecer comentários, já ouvimos, já acompanhamos. Então, eu entendo que não tem como nós reprovar as contas do Padre Maurício de 2005.
Então, fica aprovado, meu voto é sim, e sem comentário. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente a presença de Deus, porque se não fosse Ele, nem era impossível estar aqui presente. Eu voto pela aprovação. E não tem o que votar. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos. Essa reunião foi importante da Câmara com o julgamento das contas do Poder Executivo, do Padre Maurício, na época. Depois dos exames aqui e tal, que observado, eu já votei na comissão favorável, né? Agora, depois de ouvir meus pares, eu também resolvi votar a favor da aprovação das contas, tendo em vista que o Tribunal de Contas aprovou e a tão conceituada assessoria jurídica nossa da Câmara também aprovou. Então, estou pela aprovação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. E também não vou falar muito e voto pela aprovação das contas do Padre Maurício. Foi um equívoco, talvez foi uma abertura de crédito, talvez que teve uma soma errada, e a gente vê que é insignificante 0,43. Então, voto pela aprovação das contas do Padre Maurício. Boa tarde a todos. Hoje, analisando as contas do Maurício, nós tivemos tempo de analisar, tempo que nós tivemos para analisar as contas, do mesmo jeito que nós viu parecer no Tribunal de Contas, eu vou votar parecer zero declaração de contas. Eu aprovo as contas. Eu mantenho, meu parecer pela rejeição de contas e muito me admiro, porque quando se fala que o parecer do Ministério Público não tem valor. Lógico que o parecer do Ministério Público tem valor. E o Ministério Público não aceitou. Ele continuou reaprovando a forma que foi utilizada o dinheiro. Então, eu fico muito triste porque a votação legislativa não é técnica, ela é política. E quando ela é política, ela deixa de mostrar o que realmente está acontecendo. Houve um erro. 2 vezes o Tribunal de Contas, por unanimidade, rejeitou. E quando o ex-prefeito Zé Maurício pediu o reexame das contas, ele também não aprovou, não. Ele considerou o erro, mas aceitou por causa da insignificância do valor. Agora, gente, não existe isso. No serviço público, ou está errado, ou está certo. Então, eu não posso, hipótese alguma, deixar de rejeitar essas contas em cima do que se fala técnico. E também, foi uma administração onde a gente não pode esquecer, o hospital foi fechado, nossas crianças não tinham o campo para jogar bola. Então, como a gente pode também aprovar essas contas? E, com certeza, gente, o Cosbanco tem que considerar o Ministério Público, sim. Então, eu mantenho minha rejeição das contas do ex-prefeito Zé Maurício referente ao ano de 2005. Como nós vimos aqui hoje, essa Câmara teve um prazo, a gente tem aqui um prazo de 120 dias para julgar contas do exercício de 2005, coisa que um órgão competente como o Tribunal de Contas e o Ministério Público tiveram 10 anos, para chegar a um entendimento que essas diferenças que houve nesse período, de 0,46%, utilizar como insignificante e razoável, a simplicidade nossa aqui dos vereadores em estar analisando aqui, em estar julgando contas de 2005, que até então para todos aqui a gente não tinha esse conhecimento, que teria pelo menos sido rejeitadas ou estaria em análise no tribunal.
Eu fico aqui muito decepcionado com a morosidade dos nossos órgãos, que infelizmente nem era para estar aqui hoje, na conta de 2005, está sendo julgada por esses vereadores que estão aqui hoje. Então um lapso de tempo muito grande que se passa na nossa justiça, no nosso tribunal. São 10 anos para estar chegando aqui hoje, e uma responsabilidade para estar aqui com um valor que 0,46, um valor pequeno em relação ao montante de 5.500.000, mas eu também faço daqui as minhas palavras do Flávio, que a gente discutiu sobre isso. Do mesmo jeito que se erra pequeno, se erra grande, e eu vou votar pela aprovação diante da razoabilidade e da insignificância. E eu passo agora, gente, a gente vai fazer a Cláudia vai fazer a ata, e eu peço a vocês que se permaneçam para a gente ler a ata e aprovar, ok? Obrigado e boa noite a todos vocês que estão aqui hoje.